4 pontos conquistados em 2 jogos fora de casa, 2 jogos complicados contra 2 equipes que estão, né, na parte de cima da tabela. Mas já de se destacar hoje, Pivete, o poder de reação desse time, porque começou o segundo tempo, já tomou o segundo gol e logo em seguida marcou o primeiro, buscou empate e por pouco não saiu com a vitória aqui de Cianorte. O que você pode falar a respeito disso para nós? Boa noite, Pivete. Boa noite, Dudu. Boa noite a todos os seus ouvintes. É sempre um prazer falar para todos vocês. O primeiro tempo nós tivemos muita dificuldade de entender a proposta do Cianorte. É muito difícil você jogar contra equipes que marcam de maneira individual praticamente o campo inteiro. Então os jogadores tiveram dificuldade de se desvencilhar dessa marcação. E num erro nosso, nós infelizmente tomamos um gol, não conseguimos buscar o empate no primeiro tempo. Na segunda etapa, a gente fez alguns ajustes no intervalo que foram importantes para que a gente pudesse ter a reação que tivemos na partida. Infelizmente, por uma falha nossa de arremesso lateral, que a gente trabalhou bastante há 2 dias atrás, sofremos o segundo gol, mas aí é valorizar o espírito e o poder de reação que os jogadores tiveram. Não é fácil ir buscar um marcador de 2-0 na casa do adversário, um adversário extremamente competitivo, muito competente na sua proposta, mas fomos agressivos o suficiente para aproveitar da melhor maneira a bola parada, que trabalhamos bem ontem. Então é fruto do treinamento que eles estão fazendo muito bem, temos excelentes batedores e excelentes jogadores para fazer esse ataque, um time alto, e a gente conseguiu aproveitar muito bem as bolas paradas. Perante a marcação individual, a gente sabia que poderia ter diversas oportunidades, tanto de escanteio quanto de falta lateral, que o adversário não pode perder a marcação, e parou bastante o jogo com falta, tivemos bastante jogadas nesse sentido, o aproveitamento foi bom. E eu concordo contigo, acho que depois do segundo gol a gente conseguiu ficar em cima do adversário. É claro que cedemos alguns contra-ataques, porque o adversário estava jogando dentro de casa e também veio aqui atrás da vitória como nós. Mas acredito que tenha sido um bom jogo, principalmente pelo poder de reação. Isso nos dá força para continuar essa boa campanha que a gente vem desempenhando no Campeonato Paranaense. Boa noite, Bruno Pivete. Você falou ali, né, e nós comentávamos na leitura de jogo, a marcação individual do primeiro tempo é uma coisa que a gente vê muito pouco e talvez tenha sido o problema do encaixe no primeiro tempo, né? No segundo tempo, o Operário passa a ter uma leitura diferente. Você acha que essa marcação individual foi o que pegou um pouquinho no primeiro tempo? Porque foram 2 tempos distintos, né? O Operário sofreu um pouco no primeiro e aí no segundo tempo tomou as rédeas do jogo. Como encaixar essa marcação para que o time consiga cada vez mais resultados? Lembrando que hoje eu acho que comemora mais 1 ponto do que chora 2, porque as circunstâncias do jogo foi dessa forma, né, Pivete? Boa noite. Perfeito, boa noite. Eu concordo com a sua análise. É muito difícil você jogar contra essas equipes e no primeiro tempo a gente acabou caindo na armadilha do adversário, começou a rodar muitos jogadores e aí quando a gente via o Bosquilha vinha buscar a bola no pé, jogar praticamente zagueiro, o Jaci dentro da área, ou seja, a gente se desorganizou do ponto de vista ofensivo e isso é um problema que quando você perde a bola os jogadores estão completamente fora de posição. No segundo tempo, no intervalo, a gente conseguiu fazer esse ajuste, a gente fixou mais o Jaci como um terceiro homem ali para fazer uma saída de 3, e isso a gente conseguiu projetar os 2 laterais ao mesmo tempo, e isso já começou a dificultar a ação defensiva do adversário. Foi assim que nós conseguimos acuar o adversário, conquistamos algumas oportunidades de bola rolando, mas também as bolas paradas que nós tivemos foi muito em função dessa característica do adversário. Nos cederam muitos escanteios, muitas faltas laterais e felizmente a gente teve um aproveitamento excelente nessas bolas paradas que são muito importantes, né, para que a gente possa destravar um jogo difícil como estava se apresentando a partida de hoje. Muito bem, tá aí o Bruno Pivete. Em relação à formação inicial que você teve, né, com o Rodrigo Rodrigues e o Jean Lucas, esses 2 atletas, quando eles iniciaram contra o Londrina, né, na semana passada, não deu muito certo. Hoje você iniciou novamente com os 2. Qual que era a tua intenção em relação a iniciar com o Rodrigo Rodrigues e Jean Lucas? Então a gente sabia da marcação individual do adversário, pois analisamos o jogo deles contra o Curitiba. Então, na questão estratégica, era justamente colocar 2 jogadores que flutuam bem por dentro para atrair o lateral deles e, consequentemente, gerar um escape em termos de espaço para os nossos laterais. No primeiro tempo, isso não funcionou. No segundo, acredito que tenha funcionado de uma maneira melhor, porque a gente garantiu ter largura, amplitude com o Feliciano do lado esquerdo e com o Thales do lado direito. Foi assim que nós conseguimos algumas jogadas agudas.
e justamente quando os pontas vinham de fora para dentro, acabava atraindo os laterais do adversário e nos abriam muito espaço para o ataque nos corredores laterais. Depois, acredito que o Pedro foi na mesma circunstância, né? Um meia que a gente colocou aberto pelo lado direito para aproveitar o pé esquerdo dele, e o Thales conseguiu ter alguns escapes interessantes na segunda etapa. E do lado esquerdo aí a gente optou, né, na troca de um jogador mais agudo que buscasse o espaço, o caso do Felipe, mas que teve dificuldade na marcação individual do adversário, de se desvencilhar da melhor maneira, de fazer ações de desmarque, para que a gente pudesse ter uma assertividade maior no último terço do campo. Mas foi esse o objetivo. No primeiro tempo eu concordo que não funcionou bem, né, essa questão, mas conseguimos ajustar na segunda etapa e foi muito importante a gente ter buscado o marcador. Pivete, agora falando sobre o jogo de sábado, né? Já que não tem tempo, né? A questão de joga quarta, joga sábado, joga quarta, domingo. Eu sei que você não costuma falar referente a próximos jogos, porque o tempo é muito curto e você precisa ver a numeração e secar tudo isso. Mas eu quero saber de você se esse rodízio ele vai continuar acontecendo, principalmente no setor ofensivo, né? Porque a gente tem visto em alguns jogos, joga Claudino, joga Rodrigo Rodrigues, ora o Pedro Lucas hoje entrou bem novamente, contribuiu com uma assistência. Como que você pretende mexer nessa questão? Eu sei que é cedo, mas também tem um planejamento prévio de tudo isso. O Operário deve continuar mexendo nessa parte ofensiva, Pivete? Então, a gente mexe em função daquilo que a gente visualiza do estado físico dos jogadores, né? A gente vem batendo recorde atrás de recorde em termos de intensidade, em termos de entrega. A gente controla as partidas com o GPS, então a gente vê que estamos numa evolução. Mas esse nível de intensidade só é possível se a gente consegue oxigenar a equipe e colocar ali jogadores que tenham uma condição física maior, devido ao maior tempo de recuperação, para a gente manter esse alto nível de intensidade que vem dando certo, né? E vem fazendo a diferença na competição. Essas posições da frente são as posições que têm um índice de desgaste maior, né? Porque principalmente os extremos têm que cumprir funções ali no corredor lateral, tem que dar sprint tanto para poder atacar como também para poder defender, e é por isso que a gente roda mais os homens de frente, né? E consegue sustentar melhor os homens de trás. Agora nós temos uma longa viagem até Ponta Grossa, vamos ver como é que vai ser a repercussão e o desgaste que vai ser gerado em função dessa partida para o próximo sábado, para a gente selecionar os melhores 11 iniciais, para que a gente atenda à questão estratégica do jogo, mas também tenha condições de oferecer um alto nível de intensidade, que vai ser importante, porque a gente sabe das dificuldades que vamos enfrentar em casa, mas precisamos estar bem preparados para ir buscar os 3 pontos.